Olá pessoal, hoje dando continuidade aos vídeos Vivendo o Presente, eu resgatei um livro bem antigo que eu tenho, que fala um pouco da história dos índios norte-americanos, que foram povos originários que tiveram uma profunda conexão com a terra. Eles faziam uma leitura de mundo a partir da conexão com a natureza, com as plantas, com os animais. Tudo na tribo era visto como sagrado, até os ciclos, né, das pessoas, a idade infantil, a adolescência, a idade adulta, os anciões. Então tudo passava por movimentos, tudo era muito respeitado, né? E principalmente as mulheres, né? Elas tinham muita conexão com a terra, com a lua. E nesse livro, como tem muitas histórias, e ele é meio que um oráculo, porque ele tem cartas, e essas cartas elas contam histórias, né? Mas hoje eu vou me fixar a uma carta desse livro que chama O Contador de Histórias. Então, o contador de histórias, ele era uma pessoa muito sábia. Ele convivia nas tribos, né, nas várias tribos que existiam na época, e ele passava para coletar informações de tribo em tribo, e essas informações também eram um conhecimento adquirido através das experiências de cada tribo. Então esse contador de histórias, ele era considerado um professor, um sábio, né? Porque ele guardava as histórias dentro dele, porque na época não tinha a palavra escrita, era só a palavra oral mesmo, né? A tradição oral. E essa tradição oral, ela era muito respeitada, porque ela continha, além do conhecimento, da informação, ela continha a sabedoria de quem contava, né? Então eu vou ler um pedacinho, que não é uma história, mas um esclarecimento sobre como agia o contador de histórias. O contador de histórias possuía o dom de contar histórias de sabedoria, nas quais as pessoas agiam levadas pelo medo ou pela ignorância, sem, no entanto, referir-se a alguma pessoa em particular. Assim, os ouvintes se tornavam capazes de chegar às suas próprias conclusões. Todos os sábios nativos preferem ensinar por meio de histórias e a apontar diretamente os defeitos de alguém. Em nossos ensinamentos, sempre nos recordam que, quando apontamos o dedo acusando alguém, 3 outros dedos estarão apontados contra nós. Por outro lado, o contador de histórias consegue, com sua técnica, indicar delicadamente os pontos em que estamos errados, permitindo-nos corrigir nosso comportamento, sem ter que passarmos vergonha na frente dos companheiros. Esta é uma forma didática de permitir que cada pessoa decida como aplicar as histórias ouvidas em sua própria vida. Então esse pequeno texto, né, que a carta, o ensinamento do contador de histórias é bem mais profundo, me faz refletir também a respeito desse momento que a gente está vivendo em família devido ao coronavírus, né? Tanto o contador de histórias das tribos como nós mesmos, que somos os contadores de história da nossa própria vida, estamos o tempo todo fazendo história,
o tempo todo contando a nossa história através das nossas relações. Então, que esse questionamento, essa reflexão sirva também para a gente compreender esse nosso momento, como é que eu estou agindo, como é que eu quero contar minha história depois que passar tudo isso, né? Agora estamos todos em família, não podendo sair muito, mas também está acontecendo muitas coisas, né? As histórias, elas não são só da sociedade, do movimento, da política. As histórias, elas se passam dentro da gente, né? Os adultos, as crianças com sua imaginação, percebendo esse momento. Então, que o contador de histórias desse livro possa mexer um pouquinho com a imaginação de vocês, com a reflexão de vocês e com a história de cada um de vocês. Essa é a minha mensagem para hoje. Gratidão.